Imagina isso, o cara governou o Brasil por 15 anos, caiu, ficou um tempo fora e depois volta, eleito no voto. E aí, quando parece que agora vai, o governo vira uma panela de pressão. Greve gigante, inflação aumentando, oposição querendo derrubar o governo e um atentado que muda tudo. No fim, Getúlio Vargas faz uma escolha tão dramática que até hoje divide opinião. Hoje você vai entender passo a passo como Vargas voltou democraticamente em 1951 e por que esse retorno terminou do jeito que terminou. Opa, eu sou Marcelo Mello e você está no Biografando a História. Em vídeos anteriores, a gente detalhou a era Vargas e os 15 anos no poder. Agora, a história é outra. É o Vargas versão 5.1. E presta atenção nisso. Dessa vez, ele não chega por golpe nem por manobra. Ele chega pela urna. Só que o roteiro não tem um final feliz. Daqui a pouco você vai entender por que esse governo começa com promessas e termina em tragédia. Com mais reviravoltas do que qualquer novela mexicana. E o pior, tudo isso é real. O período de 1946 até 1964, no Brasil, ficou conhecido como Quarta República. Traduzindo, é a fase em que o Brasil tenta consolidar uma democracia depois do Estado Novo. E antes do Vargas voltar em 1951, quem estava com a faixa presidencial era o general Eurico Gaspar Dutra, de 1946 a 1951. Dutra tinha sido ministro da Guerra de Getúlio e sai do cargo para concorrer à presidência. Presta atenção nisso. Esse é, para muita gente, um dos períodos de redemocratização com eleições regulares. Segura esse nome, Quarta República, porque ele ajuda a entender por que o retorno de Getúlio em 1951 foi tão tenso. O país ainda estava testando os limites do jogo democrático. Prova disso foi a volta de Getúlio Vargas ao poder. Eu sei que tem gente que ouve isso e pensa, tá, mas voltou como? Voltou eleito? Sim, voltou eleito. Vargas veio como candidato numa coligação entre o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e o Partido Social Progressista, PSB, e venceu com 48,7% dos votos. Isso garante a Getúlio o retorno ao Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Só que a partir daqui começa a pergunta que assombra todo mundo. Vai ter golpe de novo? E essa desconfiança vai alimentar cada vez mais crises em cima de crises no governo. A volta do Getúlio não foi vista com bons olhos por todos. O país ficava dividido, getulistas de um lado, antigetulistas do outro. E num regime democrático, o presidente não governa sozinho. Ele precisa da Câmara e do Senado para aprovar medidas e manter a governabilidade. Só que o cenário político estava travado. A UDN, União Democrática Nacional, era uma oposição conservadora e muito antigetulista. E aí entra um personagem que vira peça central desse tabuleiro: Carlos Lacerda. E atenção, entender quem foi Lacerda ajuda a entender por que a crise de 1954 explode. Daqui a pouco você vai ver como um atentado transforma política em tragédia. Quem foi Carlos Lacerda? Ele foi jornalista, político e um dos opositores mais barulhentos de Getúlio. Ele usa jornal, discurso e articulação política como arma. E isso no momento em que, com o fim do Estado Novo, a liberdade de imprensa estava de volta. Lacerda escreve e atua na tribuna da imprensa criticando Getúlio com força. Antes, porém, vamos conhecer melhor quem foi Carlos Lacerda. O próprio nome de Lacerda, Carlos Frederico, era uma homenagem a Karl Marx e Friedrich Engels. O que dá para dizer com segurança é que Lacerda passa por um ambiente de ideias de esquerda na juventude. No entanto, por vezes, a vida tem seus reveses.
O então estudante de jornalismo, ao escrever um artigo que desagradou seus companheiros de esquerda, foi expulso do partido. E esse isolamento, somado à sua conversão ao catolicismo, mudou a visão de mundo. Tornou-se um grande nome da direita anticomunista e principalmente antigetulista. Se a política fosse futebol, Lacerda mudou de time e no meio do campeonato ainda narrou o próprio gol contra. Mas essa treta dele com Getúlio era só a ponta do iceberg. Ah, agora eu entendi! Qual o caminho o Brasil deveria seguir para se desenvolver? E isso vai influenciar tudo: economia, greve, salário e crise. A crise política do governo Vargas gira em torno de um debate central: o desenvolvimento econômico. Nesse contexto, de forma bem resumida, existiam duas linhas principais. Presta atenção nisso. Uma nacionalista e a outra mais liberal. Explicando sem complicar, nacionalistas defendem empresas estatais e mais intervenção do Estado na economia, limitando a influência do capital estrangeiro. Os liberais defendem mais espaço para o capital estrangeiro e menos intervenção do Estado. Getúlio tende para um projeto desenvolvimentista nacionalista. E aí surgem algumas medidas importantes. Em 1952 é criado o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDE. Hoje, Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES, ligado ao fomento do desenvolvimento econômico. Para nós entendermos, você pode ver esse banco como um motor de financiamento para projetos grandes do país. Ainda em 1952 surge o Instituto Brasileiro do Café, IBC, ligado às políticas do café, e o Banco do Nordeste, com foco no desenvolvimento regional. E no campo internacional, em 1952, é assinado um acordo de cooperação e ajuda militar com os Estados Unidos, que vigorou até 1977. Em 1953, com a campanha O Petróleo é Nosso, é criada a Petrobras e a regulamentação do setor. Só que mesmo com essas ações, a vida real estava pegando fogo. Preços subindo, salários despencando. E aí vem uma greve que vira símbolo do período. Nesse contexto, acontece a greve dos 300 mil em São Paulo, entre março e abril de 1953. Começa com os trabalhadores de uma fábrica de tecidos e vai ganhando adesão de outros setores. E qual o motivo dessa greve? A economia em frangalhos e a inflação fazendo parte do cotidiano dos brasileiros. Inflação, em palavras bem rápidas, é quando o custo de vida sobe e o dinheiro parece que vale menos a cada dia. Uma das principais reivindicações da greve era aumento de salário e melhores condições de trabalho. E aí entra uma figura que vai marcar a história brasileira, o João Goulart, o Jango, ministro do Trabalho de Vargas. Ele propõe aumentar o salário mínimo em 100%. Sim, você ouviu certo, 100%. E a medida acaba sendo implementada, mas gera crise interna do governo. Resumo da ópera: Jango perde o cargo, ele sai do ministério e os trabalhadores ganham o aumento. Em meio a toda essa ebulição econômica e política, vem a virada de roteiro: um atentado em Copacabana. A partir daqui, tudo acelera rumo ao desfecho de 1954. Madrugada de 5 de agosto de 1954. O jornalista Carlos Lacerda, seu filho e o major da aeronáutica Rubens Vaz voltam de um comício político no Colégio São José, na Tijuca, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Eles pegam o carro e vão direto para a rua Toneleiro, em Copacabana, onde Lacerda morava. E é aqui que a história fica pesada e decisiva. Quando os três descem do veículo para se despedir na calçada, o cenário de cinema vira um filme de terror. Uma silhueta surge das sombras em direção a eles. O Major Vaz estava totalmente desarmado. Mesmo assim, ele parte para cima do agressor para defender o grupo.
entra em luta corporal e acaba baleado no peito. No meio do tiroteio e do desespero, Lacerda corre para proteger o filho e entra para a garagem, mas volta rápido para a rua. Armado, o jornalista começa a disparar contra o homem misterioso que dá meia volta e corre em direção a um táxi na esquina. No fim do confronto, Lacerda estava ferido no pé e o major Rubens Vaz atingido no peito. Morre a caminho do hospital. O plano foi um roteiro de cinema tão absurdo e cheio de falhas que nenhum diretor de Hollywood aceitaria filmar. Para entender como essa farsa desmoronou, 3 nomes secundários são fundamentais: Clemério Almeida, Alcino João e Nelson Raimundo. Na hora da fuga dos criminosos, o caos era total. Um guarda municipal chamado Salvio Romeiro, que passava por perto, tenta fechar o caminho dos agressores. Ele também é baleado, mas num ato heróico, antes de cair, consegue fazer a única coisa que a investigação precisava. Ele anota a placa do táxi. Essa sequência de números foi o fio da meada que destruiu tudo. Como a vítima fatal era um oficial da aeronáutica, as investigações passaram a ser conduzidas pelo próprio comando da aeronáutica. E eles localizaram o veículo rapidamente. Ao ser interrogado, o taxista Nelson Raimundo abre o jogo. Conta que levou 2 homens até a Rua Toneleiro. Um deles ele não conhecia. Era o pistoleiro contratado Alcino João do Nascimento. Mas o outro passageiro era uma figura carimbada do governo, Clemério Euribes de Almeida. Clemério tinha armado todo o esquema de fuga com o taxista. Depois de passar alguns dias foragido e caçado por todo o país, ele é capturado. Encurralado pelo exército, Clemério confessa o impensável e aponta para o topo. O mandante do crime era Gregório Fortunato, conhecido como o Anjo Negro. E quem era Gregório Fortunato? O chefe da segurança pessoal e pessoa de extrema confiança de Getúlio Vargas. Com as prisões decretadas e a podridão exposta no ventilador, a fumaça do atentado da Rua Toneleiro sobe direto para o Palácio do Catete. A partir desse instante, a crise política no Brasil toma proporções incalculáveis. Com a pressão aumentando, a oposição pede a renúncia de Getúlio Vargas. No dia 23, Getúlio reúne seus ministros no Palácio do Catete para avaliar a crise. A proposta era Vargas se licenciar e voltar só depois da conclusão das investigações. Mas na manhã do dia 24, chega a informação de que os militares queriam sua renúncia. Segundo o relato, ele teria dito: só morto sairei do catete. E vai para o quarto. Perto das 8 da manhã, ele cumpre a promessa. Puxa o gatilho contra o próprio peito. Getúlio ainda é socorrido com vida, mas não resiste. Ao lado do corpo, uma carta-testamento muda tudo. Nela, o presidente afirma que forças ocultas e poderosas o impediram de defender o povo, especialmente os mais humildes. Ele lembra que voltou à presidência nos braços do povo, acusa seus inimigos de odiarem o trabalhador livre e encerra com as palavras que marcaram o Brasil para sempre. Serenamente, dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Aqui vale um ponto crucial, olhando a história friamente, sem romantizar a Carta-Testamento. Foi um manifesto político genial. Ao transferir a culpa da sua morte diretamente para a oposição, Getúlio desarmou seus inimigos. Foi o checkmate que mudou o destino do país em segundos. O que acontece nas ruas logo em seguida parece inacreditável. Uma onda imediata de revolta e comoção toma o Brasil. O país inteiro entra em luto, mas um luto furioso. No Rio de Janeiro, então, capital, o povo sai às ruas revoltado. Sede de partidos de oposição como a UDN e jornais que criticavam o governo, como a Tribuna da Imprensa, são atacados e destruídos. O próprio Carlos Lacerda, o grande rival de Getúlio, precisa fugir, se esconder às pressas para não ser linchado
pela ira popular. Com Vargas fora da cena, o vice-presidente Café Filho assume o poder. Mas se você acha que a poeira baixou, lê do engano. No meio desse turbilhão, as forças políticas se articulam e elegem Juscelino Kubitschek, novo presidente do Brasil. Só que a oposição não queria deixar JK assumir. A tensão foi tão grande que o presidente Café Filho sofre um infarto e se afasta. Quem assume no lugar de Café Filho é Carlos Luz, deputado federal e, naquele momento, presidente da Câmara dos Deputados. No entanto, Carlos Luz é acusado de conspirar contra a posse de JK e sofre um impeachment relâmpago em poucos dias. Aí, Nereu Ramos, vice-presidente do Senado, assume a cadeira presidencial interinamente, para evitar que as instituições democráticas brasileiras fossem destruídas antes da posse de JK. Aí entra em cena o general Lott, que liderou um movimento militar preventivo em 11 de novembro de 1955. Na prática, foi um golpe para evitar um golpe. O exército agiu não para romper com a democracia, mas exatamente para blindar a Constituição e garantir que o resultado das urnas fosse respeitado. Voltando ao que a gente prometeu lá no começo do vídeo, o retorno democrático de Vargas em 1951 foi diferente de tudo que o Brasil já tinha visto. E se você gosta de história de verdade, a era Vargas é incomparável. Mas se você está estudando para o Enem ou para o vestibular, esse período vale ouro. Por 3 motivos simples. Primeiro, mostra como a democracia funciona na prática, com todas as suas tensões e contradições. Segundo, coloca em cena o debate que até hoje divide o Brasil, o Estado forte e nacionalista contra o liberalismo econômico. Terceiro, explica por que o ano de 1954 virou um marco emocional e político no país, mostrando o exato momento em que a política vira drama humano. E agora eu quero saber de você. Na sua opinião, o que mais pesou para a crise de 1954 explodir de vez? Foi a situação da economia, a pressão da oposição política ou o impacto do atentado da Rua Toneleiro? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque eu sempre leio tudo. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar seu like, isso ajuda demais o canal a crescer. Se inscreve e ativa o sininho para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e passar para outras pessoas. Porque no próximo vídeo a gente vai sair do Brasil, vai para outro país, outro século e outra morte. Só que dessa vez, quem deu o tiro foi o povo. E o alvo não era um homem, era uma fortaleza. No próximo episódio, vamos falar sobre a Revolução Francesa e todas as suas entranhas, do jeito que ninguém nunca te contou. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço. Fui!